Alô você, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Sou o professor Maurício de Menezes, professor de História. E este não é um canal, não. Este é um clube da História, o seu, o meu, é o nosso Clube da História. Estou retomando as aulas depois de mais de um ano parado, devido ao nascimento do meu filho, trabalhando muito, muita correria, não dava para editar os vídeos com meu grande amigo Isaac. Inclusive esses vídeos agora, eles não saíram editados devido à urgência da pandemia, né? Os alunos estão sem aulas, né? Só aulas de atividades, então nós teremos também alguns vídeos, né, para que eles possam ver alguns conteúdos importantes. Esse conteúdo é muito visto no 6º ano e também no 1º ano do ensino médio. Esse cabelo é um cabelo que faz homenagem a esses povos que viveram nessa época. Estou falando da pré-história, primeira etapa da história da humanidade. A pré-história, antes de falarmos sobre ela, existem duas principais características falando como surge o homem aqui na Terra. A primeira diz que o homem ele foi criado por Deus. No princípio, Deus criou todas as coisas. Esta é uma explicação religiosa, chamada de criacionismo. O bom da história é que o nome já diz o que é. Criacionismo é uma palavra que parece com o termo criação. Esta é uma explicação religiosa. A outra teoria, também importante, diz que o homem ele passou por um processo de constante evolução. A evolução das espécies, defendida inclusive por Charles Darwin, um grande pesquisador. E essa teoria diz que os seres passaram por um processo longo de transformação, de mudança, em que as culturas, os povos, né, os animais, enfim, a raça inferior acaba sumindo e a mais forte acaba ficando e passa por um processo de evolução. Então você é livre para saber e decidir qual a sua teoria que você acha mais correta, né? Eu estou apenas apresentando as principais teorias. Bem, os homens, como eram chamados homens das cavernas, aqui nós temos uma representação de que seria este homem das cavernas. Este é o Shade, é um boneco que me auxilia nas aulas dos 6º anos, cheio de pulga. Ele é o homem das cavernas. Este homem, ele estava com a roupa, mas o meu bebê, o meu filho, Theo, ele acabou tirando a roupa e eu não sei mais onde é que está. Deve estar jogado com os brinquedos do pequeno Theo, que é o meu auxiliar. Os homens das cavernas, eles viviam em cavernas, óbvio, e viviam caçando, coletando pequenos animais, raízes, comiam frutas. Na primeira fase, que é chamada de fase paleolítica, que significa idade da pedra lascada. Isso mesmo, os homens das cavernas pegavam as pedras como elas estavam no meio ambiente e saíam em busca dos seus alimentos. Era mais difícil, porque a pedra não era trabalhada. Ele tinha muita dificuldade. Nesta etapa paleolítica, o homem, ele era, em vez de ser o caçador, ele era a caça. E muitas informações desse período nós temos nas inscrições rupestres, nas pinturas das cavernas, que era feita com gordura, com sangue, em pedras, em cavernas. Inclusive no Brasil, no Parque Nacional Serra da Capivara, no Piauí, existe o maior parque pré-histórico da América. É um parque onde tem muitas pinturas rupestres, descrevendo talvez as suas dificuldades, as suas angústias, medos, né, que eles viviam nesse período. Até porque eles não escreviam. Inclusive, o marco inicial do novo período, chamado de Idade Antiga, é a invenção da escrita, né, hieróglifas pelos egípcios e cuneiformes inscrições dos mesopotâmicos. Depois do Paleolítico, chegamos na segunda etapa, chamada de Nova Idade da Pedra, ou Idade da Pedra Polida. O nome mais conhecido é Neolítico, Neo-Nova. Então, a fase da Neolítica, o homem ele começou a trabalhar a pedra, polia a pedra e ficava mais pontuda, isto é, facilitava a sua vida, a sua caça, porque agora a pedra era mais fácil de perfurar um bisão, né, para que ele pudesse fazer um churrasco e comer com a sua família. Eles andavam, inclusive, em bando. Bem, nessa fase, a segunda fase da pré-história neolítica, o homem ele conseguiu dominar o fogo, pessoal. Ele dominou o fogo de uma maneira muito interessante, né? Há vários estudos, pesquisas, né, de que, né, com o sol, gravetos, folhas secas, ele consegue, friccionando uma madeirinha na outra, sair fumaça e depois o fogo. E depois ele encontrou uma resina, acredita-se, pelos estudos que foram realizados, e essa resina permitia que eles pudessem sair com as tochas, correndo em busca da caça e não apagasse o fogo. O fogo foi fundamental para que a vida dos homens nesse período mudasse para melhor. O fogo servia principalmente para 4 coisas. Quais eram essas coisas? Você sabe? Bem, servia para espantar os
os grandes animais, os animais selvagens. O fogo espantava os animais. Além de espantar os animais, servia para aquecer durante o frio. O fogo servia também para espantar animais, aquecer durante o frio e para fazer comida. E o fogo também servia para clarear, iluminar durante a noite escura. Então o fogo foi uma grande revolução que melhorou, transformou a vida dos homens na segunda fase, chamada de Neolítico. Houve também outra transformação. No Paleolítico, o homem ele não tinha residência fixa. Ele era nômade, andava para lá e para cá, para lá e para cá. Ele ia para um lado, comia, acabava a comida, ia para o outro lado, em busca de comida, de água, de clima agradável, porque ele não sabia fazer uma coisa fantástica: plantar. Quando os homens começaram a dominar, controlar, aprender a plantar, a vida melhorou muito, porque agora ele ia caçar, ele podia sair, pescar, caçar, mas ele voltava, né, Theo? Porque ele tinha plantado. Então, duas coisas foram fundamentais para que o homem ficasse sedentário, isto é, com residência fixa. O domínio da agricultura, né, Theo? O homem dominou a agricultura e também domesticou os animais. Isso mesmo, pessoal. Os animais foram domesticados pelos homens. Aqui nós temos um cachorro. É um bruto. O cachorro foi o primeiro animal a ser domesticado pelos homens. Os homens domesticaram os animais para comer? Não, não era para comer. Os animais, como o cachorro, servia para proteger o rebanho. O rebanho estava lá e o cachorro ajudava a proteger. O cachorro, né, ajudava também na caça. Então, pessoal, o cachorro, por isso que ainda hoje ele é o melhor amigo do homem. O cachorro só falta falar. Ele faz tudo. Balança o rabinho, ele canta, ele enrola. É o melhor amigo do homem porque ele foi o animal, o primeiro animal a ser domesticado. Pois bem, então, agricultura, fundamental para que o homem ficasse sedentário, e também domesticação de animais. E por fim, no final da pré-história, o homem ele começou com o fogo, ele passou a fundir, fazer a fusão. Ele fundia metais que existiam na Terra, né? O ferro fez o cobre, o estânio, e com essa fusão ele esquentava, botava no molde, e ele tinha agora armas, capacetes, claro, muito antigo, não era tão trabalhado como nas outras épocas, mas já facilitou a sua vida nas guerras, nas caças. Eles começaram a se juntar próximo a regiões onde tem rios, conhecido como a Crescente Fértil, onde surgiram as primeiras aldeias, depois vilas e depois cidades, onde começa a ter a inscrição. Ele passa a escrever e essas regiões hoje estão no Egito, o rio Nilo, que passa no meio, e também na Mesopotâmia, que hoje é o Iraque, Irã, onde tinha o rio Tigre, ainda tem, isso filho, ainda tem o rio Tigre e o rio Eufrates. Então as primeiras civilizações começam a surgir aproximadamente 4 ou 5 mil anos atrás, e em regiões onde tinha rio, porque a água é vida. Então, pessoal, essa foi a nossa aula sobre a pré-história. Espero que você tenha gostado. Não esquece de curtir, ativar o sininho. Estamos de volta com o nosso curso de história. Um grande abraço, um grande beijo do mal. Até mais!